Então, pessoal, a gente tinha comentado que existe também outro método de ordenação externa chamado intercalação polifásica. Esse método surgiu posteriormente ao método anterior com o objetivo de sanar alguns problemas que o método anterior apresentava. Isso foi parcialmente feito com sucesso, tá? Então, é um método que, dependendo da situação, ele funciona melhor que o outro, mas dependendo da situação, ele não funciona. Nós vamos citar isso aqui. Tá. Então, o principal objetivo era sanar a necessidade que o outro método tem de utilizar quantidades grandes de fitas. Quando a gente tinha poucas fitas disponíveis, utilizar o método anterior tornava muito complicado. Então, esse método foi feito pensando nisso. Qual que são as principais diferenças? Na intercalação polifásica, na hora de montar os blocos, a gente não monta igual a gente monta na intercalação balanceada. Na hora de montar os blocos na intercalação polifásica, a gente, ao invés de encher a memória, ordenar e mover, a gente faz da memória um heap. E aí a gente vai removendo e inserindo um a um e montando o bloco. Isso nos permite criar blocos maiores, consequentemente, uma quantidade menor de blocos e possivelmente menos passada de intercalação. Tá? Então, está escrito aqui. Ó. Eles são ordenados utilizando um heap, né, na hora de montar os blocos. Isso vai fazer que eles fiquem distribuídos de maneira desigual. Pode ser que tenha bloco maior, bloco menor. E para intercalar só uma fita que é deixada livre, ao invés de deixar metade das fitas livres, a gente deixa só fita livre. E a intercalação ela acontece mais ou menos de maneira parecida com a intercalação que a gente já conhece, só que a gente vai jogando sempre em uma única fita de destino. Enquanto eu tiver coisas nas outras fitas, eu vou pegando delas e jogando nessa única fita que foi deixada vazia no início. Quando uma das outras fica vazia, a gente passa a jogar nessa que se tornou vazia, tá? Pegando de todas as outras. A gente vai fazer um exemplo mais à frente. Tá. Na hora de montar os blocos, então, essa parte aí do heap, a gente enche a memória com os dados lá de entrada. Enche a memória. Arranja aquela memória, né, para ela ser um heap. E aí a gente remove e vai montando o bloco. Vai removendo o menor e vai montando nossos blocos. Vai removendo o menor e montando o bloco. Quando a gente remove o menor desse heap e joga no nosso primeiro bloco, a gente busca outro lá da entrada. E aí a gente preenche o heap novamente. E a gente vai removendo o menor, jogando no bloco e vai buscando o outro lá da entrada. Só que aí tem uma condição que é a seguinte. Quando a gente busca lá na entrada dado, a gente tem que verificar se aquele dado vai poder entrar ou não no bloco que eu estou montando agora. Por exemplo, digamos que eu esteja montando um bloco, eu já coloquei nele as letras A, B e M, por exemplo. Né? Aí, lá na entrada, veio um A. Veio um A para um heap. Esse A vai poder participar do bloco atual que eu estou montando? Não. Porque se eu colocar um A depois do M, vai desordenar. Só que se eu jogar esse A no heap, o heap vai me entregá-lo como sendo a letra menor. Porque é a menor letra, né, dentro do alfabeto, mas poderia ter outras lá. Aí o que acontece? Então, quando a gente pega da entrada e joga no heap, e essa letra que a gente jogou no heap, ela não pode participar do bloco que eu estou montando agora, eu faço alguma marcação com ela. Eu coloco, nos exemplos aqui, a gente coloca um asterisco, mas a gente poderia fazer algum outro tipo de marcação para indicar que ela não pode participar do bloco atual ou para que ela seja interpretada como sendo maior do que as outras que já estão no heap. De forma que eu não vou correr risco do heap me entregar aquela letra para eu colocar no bloco atual. E quando o heap estiver cheio só dessas letras marcadas, significa que todas não podem entrar no meu bloco atual. Então eu fecho o meu bloco atual e começo um novo bloco. Tá? Nós vamos fazer isso para vocês entenderem
essa dinâmica, tá? O texto é um pouco mais complexo de entender, mas nós vamos fazer isso passo a passo para vocês poderem compreender melhor. E a intercalação é muito parecida com a intercalação, né, que a gente já está acostumado. A diferença é que a gente vai jogando em uma única fita que ficou vazia. E quando as outras fitas que não estavam vazias, quando alguma delas fica vazia, a gente passa a jogar nessa. Então, sempre que de início a gente tem uma vazia, né? Aí a gente começou jogando nela. Daí pra frente, sempre que uma fica vazia, ela se torna o destino. Então, o nosso gatilho é esse. Uma fita ficou vazia, a gente para a intercalação que a gente está fazendo e começa uma nova intercalação jogando nessa que ficou vazia. Mas aí a dinâmica é a mesma. Joga na memória, né, os primeiros, e aí vai tirando da memória o menor, jogando no bloco, e vai buscando uma naquela mesma fita em que aquele que a gente removeu era proveniente, para a gente manter a ordem correta. Mas também a gente vai fazer um exemplo para ficar mais tranquila a dinâmica. Isso aqui é um exemplo que está proposto. Dá para a gente comentar sobre ele, mas o que eu executei nem foi com essa mesma cadeia de caracteres, não, tá? Aqui tem um exemplo de 22 caracteres, registro lido sequencialmente, memória interna de capacidade 3 e 3 fitas disponíveis. Aqui os blocos que ele montou, tá? Isso aqui está ilustrando a memória no momento da geração dos blocos. Então ele está marcando aqui quem que está entrando. E aí, por exemplo, começou, né, com INT. Saiu o I para vir para o primeiro bloco. Chegou o E. Esse E vai poder participar de um bloco que já tem o I? Não. Então esse E veio marcado. Ó. Significa que ele não vai poder participar do bloco atual. E assim sucessivamente. Então, não vou comentar tudo isso aqui, porque nós vamos fazer um exemplo também mais à frente, passo a passo. Ah, tá. Aqui, então, ele gerou os blocos separados aqui, depois distribuiu esses blocos nas fitas disponíveis. Ele tinha 3 fitas, então ele distribuiu os blocos em 2 fitas e deixou a terceira disponível para fazer intercalação. Aí, foi fazendo intercalação da fita 1 e 2 jogando na 3, até que a 2 ficou vazia. Quando a 2 ficou vazia, começou-se a intercalar da 1 e da 3 para jogar na 2, até que a 1 ficou vazia. Quando a 1 ficou vazia, intercalou-se da 2 e 3 jogando na 1 e já se obteve o resultado final, tá? Nós vamos fazer com calma também mais à frente. E para já finalizar aqui essa visão geral, né, sobre análise desse método, existe uma comparação com o outro, são palavras dos próprios autores, eles dizem o seguinte, que é difícil chegar a um valor específico, porque varia muito, dependendo do tipo de dados que a gente tem na entrada, a gente pode ter mais blocos ou menos blocos, então é difícil chegar a uma conta exata. Mas que, de maneira geral, esse bloco é melhor do que o anterior, né, que é o intercalação balanceada de vários caminhos. Esse, intercalação polifásica, melhor do que o anterior, quando a gente tem poucas fitas disponíveis. A gente tiver uma situação, ele até coloca um número de referência ali como 8 fitas, tá? Quando a gente tiver até 8 fitas, esse método ele se comporta melhor do que o outro. Mas se tiver mais do que isso, tiver mais do que 8 fitas disponíveis, o método anterior ele se comporta melhor. Tirado do Ziviani. Eu vou encerrar por aqui então. Isso aqui foi só uma visão geral mesmo. E eu vou fazer a gravação dos vídeos executando o algoritmo passo a passo. Então, eu acredito que vão ficar vídeos um pouco maiores, mas vocês podem ver acelerado também, se acharem conveniente. Então, até a próxima.